Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre um tema que é muito importante para nós, cristãos: a morte. A Bíblia nos conta sobre 3 pessoas que não conheceram a morte: Enoque, Elias e Jesus. Vamos aprender mais sobre essas pessoas e o que isso significa para nós. Enoque. Enoque foi um homem que viveu na época de Noé. Ele foi um homem justo e piedoso que andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o tomou. Gênesis 5, 24. Isso significa que Deus o levou ao céu sem que ele experimentasse a morte. O que isso significa para nós? Enoque é um exemplo de que é possível viver uma vida tão próxima de Deus que a morte não é mais uma ameaça. Se nós também vivermos uma vida que agrade a Deus, podemos ter a esperança de que um dia também estaremos com Ele para sempre. Elias. Elias foi um profeta que viveu no reino de Israel. Ele foi um homem corajoso e fiel que defendeu a palavra de Deus. A Bíblia diz que Elias foi levado ao céu em um carro de fogo. Isso significa que Deus o levou ao céu sem que ele experimentasse a morte. O que isso significa para nós? Elias é um exemplo de que Deus pode fazer o impossível por aqueles que o amam e o servem. Se nós também confiarmos em Deus e o servirmos fielmente, Ele pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Jesus. Jesus foi o Filho de Deus que veio à Terra para salvar a humanidade. Ele viveu uma vida perfeita e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos, vencendo a morte. O que isso significa para nós? Jesus é a nossa esperança de que um dia também venceremos a morte. Se nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, teremos a vida eterna com Ele no céu. Como podemos nos preparar para esse dia? Podemos nos preparar para esse dia vivendo uma vida que agrade a Deus. Quando fazemos isso, estamos demonstrando que estamos prontos para estar com Ele para sempre. Por que Deus levou Enoque e Elias ao céu sem que eles experimentassem a morte? A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva para essa pergunta. No entanto, existem algumas possíveis explicações. Uma possibilidade é que Deus levou Enoque e Elias ao céu como uma recompensa por sua fidelidade a Ele. Ambos os homens viveram vidas piedosas e obedientes a Deus. Enoque andou com Deus por 365 anos, e Elias foi um profeta poderoso que defendeu a palavra de Deus. Como Jesus venceu a morte? Jesus venceu a morte através de sua morte e ressurreição. Ele morreu na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. Sua morte foi um sacrifício perfeito que satisfez a justiça de Deus. Sua ressurreição mostrou que ele venceu a morte e o pecado. O que precisamos fazer para nos preparar para estar com Deus para sempre? Para nos preparar para estar com Deus para sempre, precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Quando aceitamos Jesus, somos perdoados de nossos pecados e recebemos a vida eterna. Além disso, precisamos viver uma vida que agrade a Deus. Isso significa amar a Deus e ao próximo, obedecer aos seus mandamentos e seguir o seu exemplo. A promessa de que um dia estaremos com Deus para sempre é uma promessa maravilhosa. É uma promessa que devemos guardar em nossos corações e que devemos nos esforçar para alcançar. Se você ainda não é cristão, eu o encorajo a aceitar Jesus como seu Salvador. Quando você fizer isso, você receberá a promessa de que um dia estará com Deus para sempre. Se você recebeu essa palavra, digite amém nos comentários e inscreva-se no canal.